Senhoras e senhores, salve a todos com a paz de Cristo, tudo bem? Muito obrigado, viu, por estarem aqui curtindo e compartilhando. Pessoal, muita gente está acompanhando aí de perto, né? O ginásio, que está cheio lá de pessoas ainda, idosos, crianças, muita gente está indo para lá, gravando vídeo. Então, parece que a coisa vai se normalizar aí muito em breve, né, pessoal? Porque tem gente lá 24 horas lá dentro e está tendo muitas reclamações, né? Vamos lá. Vamos falar do que está acontecendo nesse exato momento. Eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, a falar desde o início, que eu falei que quem ia pagar essa conta era o Bolsonaro. Lembra que eu falei para vocês? Aí as pessoas perguntaram, mas o que ele tem a ver com isso? Não sei o quê. Você está contra o Bolsonaro, não sei o quê. Viram agora o que aconteceu? Quando a gente fala a verdade, muita gente entende diferente. Eu estou falando do sistema, não é eu que estou falando. E aconteceu exatamente. E eu vou ler para vocês agora aqui o que o Ministério Público fez. Daqui a pouco eu vou falar de mais 50 prisões, tá bom? Ministério Público aqui. Senhor Bruno Dantas, ministro-presidente do Tribunal de Contas da União. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Foi agora, tá bom? Em razão, preste atenção, eu estou lendo aqui, em razão de processo de tomada de contas e do vandalismo ocorrido no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023, que provocou inúmeros prejuízos ao erário federal, solicito que seja decretada a indisponibilidade dos bens dos senhores Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, do governador afastado do Distrito Federal Ibanez Rocha, bem como do senhor Anderson Torres, secretário de Segurança do Distrito Federal, exonerado, assim como de outros responsáveis, sobretudo de financiadores de mencionados aqui atos ilegais. Aproveito a oportunidade para me colocar à disposição dessa corte para novos pedidos de indisponibilidade. Doutor, o que isso tem? Como que isso é na prática? Eu vou te explicar. Já foram identificados, segundo o próprio Flávio Dino, né, que é o ministro da Justiça, mais de 100 financiadores destes atos. Isso é a palavra dele. Então, o que isso quer dizer na prática? Que o Ministério Público acaba de pedir a indisponibilidade do patrimônio de Bolsonaro. O que isso quer dizer? Se ele tem um imóvel registrado num cartório, vai estar lá no documento indisponível. Se ele tem um carro em nome dele, vai estar lá no Detran indisponível. Deu para você entender, pessoal? Doutor, para quê? Eu vou chegar lá. Assim como do governador, o ex-governador, é governador ainda, está afastado, mas é governador. E do ex-secretário também, e assim como os empresários, que, segundo o Flávio Dino, foram os responsáveis. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se for provado, veja, ainda os bens dessas pessoas não foram bloqueados. O Ministério Público ele não tem poder de prender e nem de bloquear nada. O Ministério Público pede, o juiz é que vai decidir. E provavelmente quem vai decidir é o ministro Alexandre de Moraes, né? O Moraes vai decidir sobre a indisponibilidade do patrimônio de Bolsonaro e também a prisão e a extradição. Está tudo na mão dele, né? Tudo na mão dele. O que isso quer dizer? Por exemplo, Bolsonaro, eu estou falando aqui um exemplo, tem lá um carro em nome dele. Esse carro vai ficar indisponível e ele, ao final do processo, se for provado que ele teve culpa, mas doutor, ele está lá nos Estados Unidos. Não é isso que eu estou falando aqui, pessoal. Eu não estou colocando culpa em ninguém, tá vendo? Tá bom? Eu estou falando se o sistema, se é que você me entende, o sistema provar
que Bolsonaro teve participação, esse carro de Bolsonaro será leiloado para poder pagar um quadro, por exemplo, que foi destruído lá no Planalto, pelos vândalos. O Anderson Torres, por exemplo, ele tem uma fazenda, exatamente a mesma coisa. Coloca em disponibilidade no registro de imóveis, essa fazenda será leiloada. Eu estou falando aqui exemplos, eu não sei se Bolsonaro tem carro, se o Anderson Torres tem fazenda, pessoal, pelo amor de Deus, tá bom? Essa fazenda será leiloada e vai pagar, por exemplo, as vidraças que foram quebradas lá no palácio, a obra de arte que vale milhões. Deu para entender? Mesma coisa o governador, né? O governador aí de Brasília, né? Eu estava lendo aqui sobre ele. Ele tem a casa mais cara, né? De Brasília, não é isso? Eu li aqui em algum site. Não sei, mas parece que é mesmo, tá bom? Advogado como eu. Por exemplo, essa casa dele, pessoal, eu não sei, eu li num site aí, tá bom? Mas parece que é mesmo. Um exemplo aí. Essa casa está em nome dele lá no cartório? Tá, pois é. Então, esse imóvel terá indisponibilidade, por exemplo, né? Aí essa casa será leiloada para poder pagar as custas dos prejuízos ao erário. O que é o erário? É a União. É a União. Assim como os outros empresários. Os outros empresários já foi pedido também o bloqueio das contas das empresas deles. Por exemplo, alguém enviou um Pix para a dona Maria comprar um Marmitex lá no QG. Pronto, ele ajudou a financiar. E o Moraes está na cola dele. Deu para você entender o tamanho do problema? Exatamente assim. Então, esses bens desse povo será tudo juntado para poder pagar as custas. Doutor, já está valendo? Não, mas pode começar a valer a qualquer momento, tá bom? O Ministério Público pede e o Moraes vai decidir nos próximos dias ou até mesmo horas. Então, veja bem o que está acontecendo. Vamos pegar um exemplo aqui do Bolsonaro. O Bolsonaro, o partido dele tomou uma multa de 23 milhões, não é isso? Está sendo acusado, é diferente de ele estar respondendo, é diferente. Ele está sendo acusado de participar dos manifestações, tanto que já pediram o bloqueio, e além de colocar os bens dele disponível, e eu não tenho dúvida nenhuma que vão colocar, que o Moraes vai colocar, ainda possivelmente será preso. Aí o cara vai ser preso, não vai ter patrimônio, tudo bloqueado, e o patrimônio vai ser leiloado para poder pagar as custas. É isso mesmo que você está ouvindo, tá bom? Essa é a realidade, assim como os outros também, tá bom? Situação complicada, não é isso? Eu vou dar a minha opinião particular, se é que você quer. Sempre as pessoas me perguntam, doutor, você não fala. Veja, Bolsonaro está nos Estados Unidos. Doutor, mas ele falou, papá, papá, papá. Não é isso que eu estou falando. Ele está nos Estados Unidos. O secretário também estava lá. O Anderson Torres que foi demitido. Não é isso? Tá. A inteligência já tinha detectado que haveria uma invasão. Né? Por algumas pessoas mal intencionadas, se é que você me entende. Beleza. Acredito, pessoal, que a falha, olhando genericamente, maior foi do secretário que substituiu, ele era secretário interinamente na época, porque o Anderson Torres viajou e deixou o subsecretário para poder assumir o comando. Não foi isso? Pois é. Este camarada enviou um áudio, isso é notório, e você ouviu também, ele envia um áudio para o governador libanês, que estava tudo tranquilo, que existia um pacto. Pergunto a você, e o Ibanez Rocha acreditou no secretário dele, porque se o cara é secretário, é um cargo de confiança que o libanês contrata e manda embora na hora que quer. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, a responsabilidade do libanês, que acreditou no secretário que contou uma bela de uma mentira
para o governador, do Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos, e do Bolsonaro também, que estava lá. Veja, se haveria já a inteligência que haveria uma possível invasão, o secretário, que eu não lembro o nome dele, que estava interinamente, deveria ter convocado toda a tropa para ficar protegendo os prédios. Porque quando foi invadido, o Anderson Torres, ainda na condição de secretário, está no tweet dele, vai aí que está aí no tweet dele, ele falou assim: eu acabo de convocar toda a tropa, mesmo nos Estados Unidos. Ele disse: acabei de convocar toda a tropa. E 1 hora, 2 horas depois, a tropa chegou lá e conteve. Ora, se a tropa conteve a manifestação lá dentro, ela poderia ter evitado, se ela tinha efetivo e teve para poder conter, se ela estivesse anteriormente lá na frente protegendo o prédio público, os prédios, a população mal intencionada não teria invadido. Você concorda comigo? Pois é. Assim, eu penso. A população não invadiu e ficou lá o tempo que quis. Não. Alguns invadiram, mas foram retirados pela força. Logo, a força era superior à força que estava adentrada lá dentro. Então, isso poderia ter sido aí amplamente ter evitado. Então, a meu ver, aí, se eu pudesse colocar um culpado nisso tudo, eu culparia este cara, secretário, que enviou um áudio para o então governador Ibanez Rocha, falando: governador, está tudo sob controle, há um combinado entre nós, a polícia e os manifestantes, que será tudo pacífico. Mas você vai combinar o quê? Com dezenas de milhares de pessoas que a maioria queria fazer algo pacífico, existia alguns no meio mal intencionados. O cara mal intencionado, o pessoal, ele fala assim: tudo bem, ó, tá acordado entre você. Então tá bom, eu só vou fazer pacífico. Mas a cabeça da maldade não queria isso. Quando ele chegou lá, eles arrombaram e entraram, né? O efetivo, uma minoria de policiais, e colocaram os policiais ali presente em estado de perigo, porque poderia ter acontecido algo pior. Inclusive, um policial, o chefe, saiu machucado, o comandante Fábio, e também um policial foi arrancado de cima do seu cavalo, né? Inclusive, machucaram até o cavalo, não é isso? Então, colocaram a irresponsabilidade, colocaram os policiais ali, aí estão criticando ali muitas vezes os policiais. Olha lá, o policial deixou entrar. Pessoal, 5, 10 policiais no meio de 30 mil pessoas, eles seriam linchados, né? Ali. Concordam comigo ou não? O efetivo é muito pouco, né? O efetivo é muito pouco. Então, claro que não era 30 mil pessoas. Dessas 30 mil pessoas, tinha ali uns 300 por ali, que era, né? Você sabe muito bem. Flávio Dino decretou aí, agora é ele que manda, né? A intervenção federal, o Senado acaba de aprovar também, Câmara e Senado agora aprova. A intervenção federal já estava valendo, agora foi promulgada pelo Rodrigo Pacheco, pronto, agora acabou. Agora deram plenos poderes ao Lula em Brasília até 31 de dezembro, essa é a verdade. E o Flávio Dino decretou a prisão de 50 pessoas em vários estados, inclusive empresários do agro e parece que até políticos. Então, a Polícia Federal já está indo em busca deles, várias residências aí já estão sendo arrombadas e daqui a pouco nós vamos saber os nomes dos envolvidos. Várias pessoas serão presas agora. Por que que teve que esperar? Pessoal, existe uma diferença. Preso em flagrante. As pessoas que estavam no QG, que estavam lá dentro do palácio, foram presas em flagrante. Quando passa 24 horas, não pode mais ser preso em flagrante.
O juiz é que tem que decretar a prisão depois do flagrante. Deu para vocês entender? E o juiz decretou a prisão dessas pessoas. Lembrando que a prisão dessas pessoas agora pode ser que essas pessoas nem lá pisaram. Por exemplo, enviou um Pix, organizou em rede social, e etc. Né? Então, essas pessoas serão presas agora, nas próximos minutos, se é que já tem pessoas presas, e daqui a pouco nós vamos ficar sabendo, tá? Mais 50 pessoas enjauladas aí, né? Vamos ver até onde isso vai. A Papuda abriu uma nova ala para poder comportar tantas pessoas que estão chegando e vai chegar ainda mais, porque as prisões não vão parar por aí. Moraes já acabou de dizer que ali também não é colônia de férias e todos serão responsabilizados. Mais uma vez, vai cair na conta do Bolsonaro, que tem ali um patrimônio, né? O Libanês Rocha, que tem patrimônio, o Anderson Torres, e pode ter certeza que eu estou falando, pessoal. Esse pedido de indisponibilidade dos bens será deferido e possivelmente eles não vão poder vender esses bens e vão perdê-los, assim como os proprietários dos ônibus que vão perder os ônibus, e aqueles também proprietários dos 177 caminhões que o Moraes colocou em disponibilidade. Sai muito caro, pessoal, e eu avisei, cuidado, né? Cuidado que vai sair caro, né? Tá aí o resultado, né? Ah, doutor, mas eu não quebrei nada, mas eu avisei, sai fora, corre. Doutor, eu participei. Se você tivesse assistido a minha live, você não estaria preso. Porque eu falei, não entra, não vai, faz o seu movimento pacífico. Você não era para ter ultrapassado aquela grade que tinha aí, mesmo no chão, mas era uma grade. E se você foi lá, mesmo inocentemente, você agora vai pagar. Eu sempre falo aqui a verdade, doa a quem doer, né? Pessoal, chegou para mim a lista dos nomes dos presos, tá bom? Lista do nome dos presos e você pode conferir na íntegra. Os nomes já começou a chegar para mim, depoimentos, inclusive o documento da AGU que pede a indisponibilidade dos bens do Bolsonaro, do Anderson Torres, dos empresários e também do ex-governador, do governador, né, que ainda é governador, afastado, mas é governador. O nome dessas pessoas, esse documento pedindo também disponibilidade, está tudo agora no meu Instagram, aqui, ó. É o primeiro link aqui, é o meu Instagram. Nele você vai ler o nome das pessoas que já foram presas, o que elas disseram, esse documento que pede aí a indisponibilidade. O meu Instagram é postado de minuto a minuto a atualização do que está acontecendo, tá bom? Então, entra agora aqui e veja o que está acontecendo no país e no mundo. E se inscreve nesse canal, que qualquer hora eu volto com mais informações. Até às 20 horas. Um beijo.